Um dos mais antigos debates que existe na internet é se a Game Freak, a responsável por criar todos os Pokémon, sabe o que está fazendo quando cria Pokémon. Isso porque eles são responsáveis por todas as coisas ruins da franquia, assim como também todas as coisas boas, mas isso que é considerado passar pano. Por isso que eu quero analisar um dos maiores erros da história da franquia, porque Charizard é claramente um dragão. Gente, olha pra isso, é a definição de dragão. Ele voa como um dragão, ele cospe fogo como um dragão, até mesmo anda que nem um dragão. Ele é claramente, inspiracionalmente, um dragão. E nada vai tirar isso do nosso rei. Ô Charizard, sai daí, cara, da casa dos outros! Charizard é o nome em inglês do Pokémon. Me perdoem por um momento de etimologia, vamos na verdade usar o nome original em japonês do próprio bicho para poder analisar aqui. Lizardon. Esse nome vem de lizard, que é lagarto, e o sufixo don é primeiramente para parecer mais legal, mas também é um sufixo usado comumente para dinossauros e volar. Isso já deixa muita coisa explícita sobre o lagarto, dragão, voador. Lagarto e dinossauro é tudo parte da inspiração principal de um dragão ocidental. Mas vamos com calma, Jake Longa, porque esse vídeo não é tão longo assim. Eu deixei bem claro em chamar ele de dragão ocidental exatamente por terem diferenças culturais entre o Japão e qualquer outro lugar do mundo. Cada lugar tem sua cultura, todas elas são bem distintas, até mesmo aqueles cuja única cultura é guerra e roubar coisas. Mas, com isso, a gente pode olhar pra dentro do Japão e tentar entender seus dragões e ver o que tem de diferente deles do Charizard. Se você acompanha esse canal há tempos, você já deve estar cansado de ouvir eu falando sobre dragões diferentes de todas as culturas do leste asiático. Afinal, só em Kanto, nós temos 3 tipos de dragões diferentes. O coreano, que é uma serpente marinha ganhando poderes, com o Dragonite. O chinês, que se uma carpa conseguir subir uma cachoeira, vira um dragão, com o Gyarados. E o ocidental, cuspidor de fogo e voador, com o Charizard. E um bom parâmetro para um dragão japonês aqui é o Rayquaza, o Pokémon Jade dos céus Jarregão. Sem você eu não excluí da terra! Acho que não incomodei ele! Tá virando bagunça, porra! Eu deixei! Ele é um dragão mais fino e ondular, não usa as asas para voar. Tem as mãozinhas literalmente feitas para segurar as jades, que são as pedras místicas que eram comumente usadas em estátuas deles, além do principal desses dragões de serem capazes de controlar o clima. É interessante ver também como essas 4 formas diferentes de dragão são bem variadas e inspiram formas diferentes de Pokémon já na primeira geração, tirando o Rayquaza. Os caras que fazem design nessa equipe sempre foram procurar inspirações no folclore de vários locais diferentes. E hoje em dia, inclusive, continua assim, cada vez mais entrando em mais culturas diferentes na hora de criar Pokémon. Mas o ponto aqui é dragão. Por que tem dragões que não são dragões? O Gyarados é fácil, a gente no mesmo conto, no mesmo folclore, fala sobre como os dragões, se eles fazem mal, se eles destruírem vilas, ou atacar barcos sem motivos, eles perderiam seus poderes de dragões. E, assim, levando em consideração que as Megas são quase canonicamente formas do passado daqueles Pokémon, como Roaring Moon mostrando isso junto dos Mega Salamence, eles sendo completamente iguais, é bem fácil conectar os pontos de que o Mega Gyarados, ele conta essa parte da história de o Pokémon ter feito mal e por isso que ele perdeu o tipo dragão, por isso que ele é do tipo sombrio, quem fez o mal. O Gyarados só sofreu as consequências disso e tem os poderes de ventos, que é uma coisa importante. Disse o mal está solta. O mal! O mal! Mas com isso sobra o Charizard. A gente pode olhar para Mega X da mesma forma e dizer que ele um dia foi um dragão, mas com ele tendo 2 Megas e Legends EA quase chegando, faltou um ano no mínimo, eu acho que a história real a gente pode esperar para ver. É bem possível que eles abordem isso ou não. Eu só quero interromper para dizer que eu particularmente acho as Megas duplicadas, ou seja, o Mewtwo e o do Megazard, elas são muito mais por fanservice do que qualquer outra coisa. É claro, tem toda aquela minha própria teoria de Mega X e Megas Y serem diferentes, e cada uma delas tem uma ideia separada do que pode se explicar com esse novo Legends, mas o vídeo de hoje é sobre dragões, então vamos focar nisso. O real motivo do Zard não ser dragão é que, de acordo com a lore, o folclore japonês, dragões do ocidente não são dragões pra eles. É simples, para pensar. Você vive sua vida inteira escutando algo sobre uma criatura mística, serpentes marinhas virando dragões que voam nos céus. Eles mexem com o clima e podem fazer chover. Aí vem um português safado falando de uma criatura que cospe fogo.
qual que você acha que seria a reação imediata de uma pessoa a isso? E isso explicaria muito facilmente por uma visão dos designers na hora de escolher o tipo dos Pokémon. Além, claro, olhando por um prisma de balanceamento, o tipo dragão resiste aos outros 2 tipos de iniciais, o que deixaria claramente um deles com vantagem em relação aos outros, que não é muito como diriam os jovens Poggers da Silva. Mas assim, como vocês me conhecem e estão vendo que esse vídeo não tá perto de acabar, vamos tentar olhar por um outro prisma também, o biológico, tentando entender o que está acontecendo aqui, principalmente por causa do animal que ele é baseado, o Lizardon. Lagartos. Como que um réptil vira uma borboleta que é um inseto? Mas falando sério, estarei simplificando um pouco a biologia aqui. Lagartos, eles são répteis, e répteis têm um probleminha se do nada os céus começarem a ficar mais e mais escuros. A gente vai ver um grande número deles morrendo por causa disso, já que répteis são ectotérmicos, ou seja, seres que dependem de fontes externas para manter o seu corpo aquecido, basicamente não sendo capazes de produzir o próprio calor. Por isso, esses animais trocam esse calor com coisas que dão energia fácil, tipo uma coisinha fraca ali, sol. Temperatura é uma coisa muito importante. Ela mantém o seu corpo funcionando. Você, por exemplo, em tese, você está medindo próximo de 36,5 graus. Isso é uma temperatura média humana e ela se mantém com frequência porque a gente é capaz de produzir esse calor para se manter assim. Essa temperatura é a ideal para o nosso corpo funcionar. Por isso que se você começa a ficar um pouquinho mais quente que isso, a gente chama de febre, que eu não recomendo. É onde as estruturas celulares começam a parar de funcionar. Você sua nessas horas exatamente como um cooler, tentando diminuir a sua temperatura além de outras coisas, assim tentando liberar seu calor. Enquanto pro outro lado completamente oposto, se você fica mais frio que a temperatura média, você começa a sentir calafrios, que são seus músculos se movendo sozinho para tentar se manter nessa temperatura. Tudo isso para poder tentar se manter na temperatura perfeita para nossa vida, como a gente vive. Mas isso é, de novo, pra gente. Olhando para jarés, por exemplo, esses bichos têm uma média de temperatura variante de acordo com a época do ano. No inverno ficando em média em 25 graus, enquanto no verão em 30. Isso são estimativas. Existe uma variedade grande no próprio dia, já que eles precisam do sol e o sol vai a mimir à noite. Pelo próprio tamanho deles, acaba que precisam de menos energia. O tamanho é um dos principais fatores para a quantidade de energia necessária, e isso explica por que jarés comem menos no ano. Enquanto, por exemplo, girafas, que são bichos enormes, passam o dia todo comendo, para gerar essa energia interna, que vai fazer eles se manter no calor. Metabolismo é a palavra-chave para todo o funcionamento aqui. Mas por que eu tô falando disso tudo? O Charizard faz sentido biologicamente por causa de tudo que está sendo mencionado aqui, principalmente o seu tipo. O tamanho do Charizard é o ponto principal. Ele só tem 1,70 igual a alguns de vocês, e talvez por isso que ele pareça tão alto para também alguns de vocês. Mas com o contexto de ser um lagarto, um réptil que precisa obter energia externamente, se banhando aos solzes, o Pokémon em si ter tido a benção de ser capaz de criar o seu próprio calor, sua própria energia, ser do tipo fogo, é exatamente o que ele precisava para conseguir vantagem. Ele poderia ser fogo e dragão, seguindo essa mesma lógica? Sim, mas dragão em si no Japão tem outras conotações, como um clima que o tipo voador em si que ele tem já aborda, sendo uma mistura do tipo pássaro e o tipo vento. E não é só o Charizard que tem esse tópico interessante sobre ele. O Torkoal é uma tartaruga, e da mesma forma é um animal que precisa de calor externo para viver. Assim como o Turtonator, a gente vê 2 Pokémon tartaruga de fogo, o que é meio contraditório já que sempre é primeiramente associado à água. Isso que é a graça de Pokémon. Salazzle também é um lagarto, e até conseguimos ver esses traços interessantes sobre a conexão com o clima com o próprio Heliolisk, que tem 3 habilidades diferentes conectadas a clima, já que o animal em si, ao qual eles são baseados, tem muita conexão com o meio externo ao qual eles vivem. A ambientação de vivência dos Pokémon sempre foi algo pensado pela Game Freak na hora de fazer o design de vários bichos. É porque são gênios? Não necessariamente. O bicho vive ali por um motivo, e entender o motivo em si faz com que o design que você vai criar fique muito mais interessante. Se eles produzem energia própria ou não, está intrinsecamente conectado a qual lugar onde eles vão viver, mostrando como design no geral. A ideia de criação de personagens, porque todo Pokémon tem muito a ver com character design, é muito interessante, é muito bom de ver, porque você começa a conectar esses tipos de traços, já que eles são baseados em seres que têm esses traços realmente funcionando no mundo real. Com isso, a gente consegue até começar a ver cada tipagem como ela se ambienta. Pokémon Gelo seriam animais capazes de produzir o próprio calor, ou então que não necessariamente necessitam de calor, podendo ser aqueles que nem produzem.
Assim como o fogo produz o próprio, elétrico, lutador, normal, voador, veneno, todos eles produzem o próprio calor. Enquanto isso, terra, fantasma, metal, dragão, eles seriam seres que não produzem calor próprio. Às vezes nem precisando porque ele já tá morto. Ou porque ele é uma pedra. Ver o mundo Pokémon pelas lentes do mundo real às vezes geram tópicos interessantes, assim como todos os vídeos que vão aparecer na tela aqui agora.